Por que os evangélicos desprezam Maria, mãe de Jesus? É muito comum alguns católicos argumentarem que os crentes não gostam ou desprezam Maria. Mas na verdade não é bem assim. Antes de julgar, primeiro deve ver a realidade, o porquê. Né? Seria estranho os evangélicos não gostarem de Maria. Por quê? Não é bem assim. É o mal entendido e muitos não querem ver qual é a resposta. Nós amamos Maria, pois é a mãe de Jesus. Agora, nós acreditamos em Maria da forma que a Bíblia nos ensina. Agora que vamos chegar lá à explicação correta. A Igreja Católica, além da Bíblia, tem a tradição. A tradição católica ensina que só a Bíblia não tem toda a fonte de conhecimento. Além da Bíblia, tem a tradição instituída pelos concílios. E uma delas é a Assunção de Maria, dogmatizada pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. E já nós, evangélicos, cremos somente na suficiência das Escrituras. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse, para não ir além do que está escrito, ou seja, somente as Escrituras. Este é o princípio evangélico verdadeiro, sola scriptura, somente o que está escrito, somente o que os apóstolos ensinaram e mais nada. A tradição não tem problema, desde que não vá contra algum princípio bíblico. Se a tradição for contra, ela invalida a palavra, dando lugar à tradição. Era isso que os fariseus tinham, os judeus da época de Cristo, eles tinham a tradição. E quando a tradição vai contra a Bíblia, ela invalida. Tem muitas citações bíblicas, mas eu não vou citar tudo não, porque o assunto não é tradição católica. O assunto é Maria. Veja, Marcos capítulo 7, verso 8, Jesus disse para os judeus, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então, quando o mandamento vai contra a palavra, ela invalida a palavra. Versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. Só isso só. Vai muito mais além, mas o assunto aqui não é a tradição. O assunto aqui é Maria. Cremos em Maria da forma que a Bíblia nos ensina, e não da forma que a tradição católica ensina, pois os ensinos católicos sobre Maria não encontram respaldo bíblico. Vamos ver alguns deles. Só alguns, de forma resumida, para a compreensão. A Assunção de Maria. Isso foi dogmatizada pelo Papa Pio XII no ano de 1950, que Maria foi tomada de corpo e alma para o céu. Mas esse ensino é uma tradição católica que não se encontra na Bíblia. Como que o Papa Pio XII ficou sabendo se ele não viu? Quem foi que contou para ele? Como ele ficou sabendo? Não tem como. 1 Coríntios 15, verso 20, está escrito que Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. O verso 23 diz, primeiro Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e ir para o céu. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. Todos os mortos vão ressuscitar na ressurreição, no arrebatamento da igreja. Todos os salvos, incluindo Maria,
vai ressuscitar com um corpo transformado e glorificado. A Bíblia não abre exceção. Então aqui, esse ensino que Maria foi para o céu com corpo e alma é uma tradição que anula 1 Coríntios 15, verso 20 a 23, para o catolicismo. Anula. Agora o próximo, Maria sem pecado, imaculada. Alguns dizem que ela teve que nascer sem pecado para gerar Jesus sem pecado. Mas se Maria tivesse que nascer sem pecado para gerar Jesus, que não iria pecar, a mãe de Maria também não poderia ter pecado para gerar Maria, que não teve pecado. Né? E a bisavó dela também, a tataravó, assim por diante. Para gerar alguém sem pecado não pode ter pecado, então todos os ancestrais de Maria também não poderiam ter pecado para gerar Maria. Não tem cabimento. Lucas 1, verso 46 e 47. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem tem pecado. Ela confessou que era pecadora. Meu Salvador. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, o pecado entrou no mundo por Adão, e por isso a morte passou a todos aos homens, e todos pecaram. Veja que Paulo não abriu exceção, todos, no plural, todos, não abre exceção a ninguém. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não abre exceção a Maria e nem a ninguém. Não abre exceção. Então a tradição católica que Maria não teve pecado não encontra respaldo bíblico. Não encontra. Foi uma invenção da Igreja Católica, né? Com todo respeito, mas anula a Bíblia. Das duas, uma. Ou você fica com a Bíblia, ou fica com a tradição. Se você ficar com a tradição, anula a Bíblia, conforme eu li em Marcos capítulo 7. Invalida a Bíblia. Maria Virgem Perpétua. O ensino católico diz que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Cristo. Mateus 1, verso 25, está escrito, falando de José e Maria, falando de José. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Primogênito é primeiro. Aqui diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo. Conhecer aqui é relação sexual. Ou seja, José não teve relação sexual com Maria até que nasceu Jesus. Depois eles tiveram uma relação sexual normal, como qualquer outro casal tem. Se Jesus fosse filho único, não estaria escrito assim. Não tem cabimento uma pessoa dizer, né, este é meu primeiro filho. E os outros, cadê? Não, só tenho este. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Primeiro filho. Então, este é o meu primeiro filho, é o único. Ou indicando que vai ter mais, né? E a Bíblia cita os irmãos de Jesus. Não vou citar aqui porque não tem necessidade, porque o assunto não é esse. Mas Jesus teve irmãos e irmãs, biologicamente. Não é primo não, é irmão mesmo. Uma hora eu faço um vídeo explicando aqui, né, sobre o assunto. Maria intercessora. 1 Timóteo 2, verso 5, Paulo disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem mediador. Então ela não pode ser intercessora e nem mediadora, porque somente Jesus é o mediador. Existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, intercessor. Lugar nenhum diz que Maria intercede pelos vivos. Aonde isso está escrito? Já citou algum apóstolo, algum discípulo pedindo intercessão a Maria? Claro que não. A Bíblia nunca citou ninguém pedindo intercessão a Maria. Então ela nunca intercedeu por ninguém depois de morta.
Os vivos intercedem um pelo outro junto a Deus, mas em vida, né? Depois que morre, apagou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, e não um dos caminhos. E isso se aplica também a santos e mortos, que foram canonizados. Dizer que uma pessoa morreu e virou santo e está no céu intercedendo, horas, a Bíblia condena a comunicação com mortos, né? Não tem cabimento isso aí, né? Tantos homens de Deus realizaram grandes milagres, nenhum foi canonizado. Tem cabimento o Papa canonizar uma pessoa, fazer ela virar santo, e agora ela intercede pelos vivos? Não tem. Veja quem foi Pedro, Paulo, João, Moisés, Daniel, Isaías, homens que realizaram sinais, grandes milagres, Elias. Nenhum foi canonizado, nenhum virou santo. A Bíblia nunca citou ninguém pedindo intercessão a eles, né? Ou seja, é coisa inventada. Eu vou fazer uma série aqui sobre o catolicismo. O meu problema é tempo, mas eu vou criar um tempo aqui para fazer uma série da mesma forma que eu faço das Testemunhas de Jeová e Adventismo. A intenção não é ofender ninguém e nem a religião, de maneira, em hipótese alguma, é mostrar o posicionamento bíblico correto, para ajudar os leigos e aqueles que não têm conhecimento. Então é isso aí, se gostou dá um cliquezinho aí, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.